Graça e paz para todos em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, foi bom você ter vindo. Hoje nós vamos falar a respeito de um personagem que tinha por nome Oséias e o seu nome foi mudado para Josué. Quem mudou seu nome foi Moisés. Josué quer dizer, Deus é a salvação. Olha que nome bonito, né? Deus é a salvação. Graça e paz também para todos que estão nos assistindo através desse vídeo, desta live. Que Deus possa abençoar. Então vamos ler Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Faça, Senhor, com que esta palavra vá e produza resultado, no nome de Jesus. Quando nós falamos de Josué, desse personagem tão importante da Bíblia, se nós entrarmos na história, Josué ele passou por muitos episódios especiais em sua vida. E um dos episódios mais importantes da vida de Josué, da história da Bíblia que nós conhecemos, foi quando ele atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel. Foi quando também Josué ele conseguiu, através dos seus feitos, mover o coração de Deus, através da sua fé, da sua dedicação, da sua comunhão, da sua devoção a Deus. Deus ele chama Josué para liderar. E Josué, no meio de tantos homens corajosos, valentes, guerreiros, Deus o escolhe. Para quê, bispo? Para ser sucessor de Moisés. Olha a responsabilidade que Deus entregou na mão desse homem. Agora você imagina um homem que era um guerreiro, um homem que vivia ao lado de Moisés, aprendendo com ele como liderar, que praticamente o povo de Israel era uma nação que saiu do Egito, e agora ele vai ter que tomar uma posição, de tomar o lugar de Moisés, para guiar o povo até onde? A terra prometida. A terra que Deus escolheu, segundo suas palavras, que mana leite e mel. Mas eu não quero entrar nessa linha de raciocínio. Eu quero me meter aqui nesse versículo, quando Deus fala com ele: Josué, eu não te mandei? Deus dá uma ordem para Josué. E ele dá para Josué uma advertência. Deus dizendo com ele: foi eu que te mandei, foi eu que te levantei. Foi eu que te coloquei como liderança para levar o meu povo até a terra que eu prometi, a terra de Canaã. E aí Deus aqui, quando dá essa ordem para que Josué continue a sua jornada, a sua caminhada, ele coloca aqui dentro dessa proposta para Josué, dizendo: não foi eu que te mandei, Josué? Mas dentro dessa proposta, Deus ele faz aqui alguns adjetivos para Josué. E a primeira coisa que ele fala para Josué, quando ele diz para ele: foi eu que te mandei. Aí ele diz assim: ser o quê? Forte. A primeira palavra que Deus diz a Josué: seja forte.
Vocês entenderam o significado dessa palavra? Mas aí você diz, mas bicho, Josué não era um guerreiro? Josué não era um homem de Deus? Josué não enfrentou batalhas? Como que Deus agora manda ele ser forte se ele já era forte? Mas a fortaleza que Deus está falando para Josué, para que ele fosse forte, não era uma força através de um braço ou de uma mão humana. Não era uma força humana. Mas a fortaleza que Deus estava dizendo para ele não era uma fortaleza física, como guerreiro, como soldado. Mas a fortaleza que Deus estava dizendo para ele, para que ele fosse forte espiritualmente. E quando se tem força na área espiritual, você consegue combater todos os embates, todas as lutas, todos os sofrimentos, todas as calúnias, todas as perseguições, tudo que vem contra você, você consegue combater e vencer, porque você tem força espiritual. E quando se tem força espiritual, o diabo pode até mesmo atacar, o diabo pode até mesmo fazer investida, mas ele não vai prevalecer, ele não vai dominar, porque você está forte em Cristo Jesus. E foi isso que Deus falou para Josué. Foi o primeiro adjetivo que Deus falou para Josué: ser forte. Porque Deus, Ele olha para as nossas fraquezas, sim, porque somos seres humanos, somos debilitados, temos as nossas fraquezas, tem momentos na nossa vida que nós nos sentimos frágeis, que nós nos sentimos carentes, que em alguma área da nossa vida temos debilidades. Mas a palavra de Deus continue conosco dizendo: ser forte. Porque Deus, quando nos escolheu, Ele não nos escolheu para sermos fracos. Não importa a circunstância. Não importa o que você está passando e vivendo na sua vida, na área da saúde, na área financeira, na área sentimental, na área familiar, não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, o importante é que você tem que dizer consigo mesmo: eu sou forte, porque Cristo me fortalece. E quando você fala que você é forte, porque é Cristo que te fortalece, você vence tudo na sua vida. Você consegue vencer tudo que vier na sua vida para querer te prejudicar, tudo na sua vida para querer te destruir. Então Deus, Ele fala para Josué, embora Deus soubesse que Josué era um homem forte, só que Josué, ele precisava se fortalecer ainda mais em Deus, porque a responsabilidade dele era muito grande, conduzir aquele imenso povo até a terra que Deus havia prometido. Então tem horas na nossa vida que nós temos que buscar força da onde não tem. Vocês sabiam disso? Tem momentos na nossa vida que acontece algo conosco que você diz: e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Tem momentos na sua vida que você olha para um lado, olha para o outro e você não encontra solução. E você não encontra força suficiente, você se pergunta a você mesmo. E às vezes até pergunta para Deus: e agora, Deus, o que eu faço? Aí Deus vai continuar falando para você: seja forte. Continue sendo forte. Porque se você continuar mantendo em mim a sua força, você vai passar por essa situação e vai vencer. Eu sei que tem situações que vêm para nos abater na fé, para nos abater espiritualmente, e até mesmo para nos paralisar das coisas de Deus. Mas Deus continua falando: seja forte.
E aonde nós vamos encontrar essa força, bispo? Em Deus. Você não consegue encontrar essa força em nenhum outro lugar, a não ser se não for em Deus. E muitas pessoas ficam até admiradas. Tantas coisas que aquela pessoa está passando na sua vida, e ainda está de pé, e ainda se mantém forte. Aí você continua dizendo, eu estou forte porque é Deus que me fortalece. E quando Deus nos fortalece, nós não perdemos a força. Não perdemos a força. Temos que continuar lutando. Temos que continuar perseverando. Temos que continuar caminhando. Glória a Deus. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem as lutas, tem os problemas. Eu pergunto para vocês aqui a hora, quem não tem problema nessa vida, todos nós temos. Quem não tem dificuldade nessa vida, todos nós temos. E por que ainda estamos de pé? Porque Deus tem nos dado forças para suportar tudo isso que vem contra a nossa vida. Então, Deus diz para Josué, se forte. A minha fortaleza vai te manter de pé, Josué, e você vai ficar forte, e você vai vencer tudo aquilo que vier contra a sua vida. Então seja forte. Não seja uma pessoa fraca, não. Seja uma pessoa forte. Não deixe que qualquer coisinha venha abalar a sua fé. Não deixe que qualquer coisinha venha te desanimar de servir a Deus, de buscar a Deus, de estar na casa de Deus. Nada pode te parar. Porque você disse, eu tenho força em Deus. E se eu tenho força, eu vou vencer. E você vai vencer mesmo. Mas você não vai vencer com a força dos seus braços, mas você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Aí quando Deus acaba de dizer para Josué, seja forte, aí ele fala novamente para Josué, seja corajoso. Porque a força, ela tem que estar em conjunto com a coragem. Os medrosos não vencem. Os tímidos não vencem. Mas os corajosos vencem. Os corajosos não têm medo de nada, não. Enfrenta tudo que vier pela frente. Vê as pedradas, vê as barreiras, vê as dificuldades, vê o que vier. Não, mas eu tenho coragem, porque Deus que é a minha fortaleza. Eu tenho coragem. E Deus gosta das pessoas que são corajosas. Deus, Ele nos dá os desafios para que nós possamos enfrentar com coragem e vencer. Temos que ter coragem. Não podemos, por qualquer coisa, nos amedrontarmos. Não podemos, por qualquer coisa, nos abater. Não. Nós temos que ser pessoas corajosas. E a coragem vem de nós mesmos? Não. A coragem vem de Deus. Você pode perceber que existem muitas pessoas que têm medo de alguma coisa, mas quem tem Jesus não tem medo de nada. Quem tem Jesus não pode ter medo de nada. Uma pessoa que serve um Deus vivo, verdadeiro e poderoso e é fiel a Ele, não tem medo de nada, enfrenta tudo. Mas você vai enfrentar isso aí? Eu vou, porque Deus está comigo. Eu vou, porque Deus está na minha frente. Pode cair ao meu lado, Deus à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque Deus vai abrindo caminhos e eu vou passando vitorioso, eu vou passando vitoriosa, porque Deus é comigo. Nós não podemos ter medo de nada, não. Medo de doença? Nada. Medo de problema conjugal? Nada. Medo de perseguições? Nada.
Medo na área sentimental, também nada. Medo de quê? Se Deus é comigo na hora certa, as bênçãos vêm. Se não veio, porque não era bênção, era livramento que Deus me deu. Porque quando Deus dá, as portas se abrem. Quando Deus dá, as janelas se abrem. E tudo se resolve, tudo dá certo. Então Deus ele disse para Josué, primeiro seja forte. E depois ele disse, agora seja corajoso. E Josué não era corajoso? Era. Mas a coragem que Deus estava falando para ele, não era uma coragem física, era uma coragem de liderança espiritual. Porque ele ia encontrar pela frente muitos confrontos, muitas perseguições, muitas batalhas, muitas lutas. Mas eu digo para você, quem não encontra? Qual é a pessoa que serve a Deus que não encontra essas coisas pela frente? Todos nós encontramos. Nós não somos diferentes de Josué. E quando estivermos aqui nessa terra, vamos passar por tudo isso. Mas nós queremos que tenhamos força e coragem para vencer em nome de Jesus. E quando Deus diz para ele ser forte e corajoso, aí Deus diz para ele assim, não temas. O que é temer? É não ter medo de nada. Não tema não, Josué. Os gigantes vão se levantar? Vão. E você vai olhar, meu Deus, olha que gigante enorme agora. Não tem problema. Vai na sua força, na sua coragem. Não tema, não tenha medo. Porque esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Não tenha medo. Nós como cristãos, como pessoas que servimos a Deus, não podemos ter medo de nada. É verdade ou não é? Não podemos ter medo de nada. Temos que enfrentar tudo com força e com coragem. Sem medo. Tem pessoas que às vezes sofrem uma decepção, um problema na sua vida, aí fica com medo. Ai meu Deus, e agora? Que nada, que agora? Vai em frente, vai à luta. Porque a vitória é maior do que a derrota. A vitória é maior do que o sofrimento. A vitória é maior do que os problemas. A vitória é maior do que tudo. Então nós não temos que ter medo de nada não. Seja forte, seja corajoso, não temas. E agora Deus diz para ele assim, não te espante. Não fique apavorado. Tem coisa na nossa vida que apavora a gente, não apavora? Fica meio apavorado, meu Deus, e agora, meu Deus? Não é isso? Não tem coisa que apavora a gente? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos apavora. A gente fica apavorado. Mas Deus está falando aqui, ó, não te espante, não fica apavorado, não. Não fique nervoso, não fique inquieto. Calma o seu coração. Descanse em mim. Não se apavore. As pessoas que se apavoram, elas se precipitam. Se precipitando, tomam um passo errado, uma atitude errada, uma decisão errada. Aí lá na frente, o que vai acontecer? Vai se arrepender. Porque tomou uma atitude errada, se precipitou erradamente. Não era para fazer aquilo porque não confiou em Deus, não esperou em Deus, ficou apavorado, se espantou e foi querer resolver por si mesmo. Mas nós não resolvemos nada por nós mesmos. É Deus que está na nossa direção. É Deus que está no controle da nossa vida. Então é só Ele que pode resolver todos os nossos problemas. Nós não resolvemos nada, é Ele que resolve por nós. Então não se apavore não. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, ao ponto de te apavorar. Mas não se apavore, não te espante com o que está acontecendo. Mas acredite que no tempo certo, na hora certa,
as coisas vão se normalizar em nome de Jesus. Aí Deus fala: Josué, eu te mandei, agora vai na sua força, na sua coragem, não tema, não te espante, porque eu, o Senhor, Grande Deus. sou o Deus que estou contigo. Vocês têm certeza que o Deus que vocês servem estão com vocês? Você tem essa fé? Você acredita que o Deus que você serve está na sua vida? Glória a Deus. Que o Deus que está na sua vida tem te sustentado até hoje? Você crê que o Deus que você serve, Ele tem te dado forças, coragem, você não teme a nada, você não se espanta com nada, porque você tem certeza que Ele está na sua vida? Bispo, eu creio. Então, se você crê, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então Deus, Ele diz para você nessa noite: ser forte, ser corajoso, não tenha medo, não fique espantado, porque eu, Senhor Deus, estou na sua vida. Venha o que vier, acontece o que acontecer. Bate no peito e diz: Deus é comigo. Deus está na minha vida. E essa batalha eu já venci em nome de Jesus. Crê nisso. Toma posse dessa palavra. E você vai ver que tudo aquilo que está no seu caminho impedindo que você tenha o que você deseja no seu coração, vai sair do seu caminho. E você vai conseguir muitas conquistas, muitas vitórias, muitas bênçãos de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam a palavra? Receberam a palavra? Então,